Boa noite, boa noite. Obrigada, Carol, por dando essa help. Quero falar com vocês sobre o eclipse, né? O objetivo hoje desse nosso encontro é a gente conversar sobre essa força que está acontecendo, o selamento desse portal, que iniciou com o eclipse de Leão no dia 12, né, o eclipse solar. Então, a gente está com esse portal fechando nessa madrugada. Teremos aí um pulso de 6 meses sobre esse portal, desses dois eclipses, né, um pulso direto de pelo menos 28 dias desse portal de lua cheia, então uma lunação toda aí vai sendo afetada diretamente por esse eclipse em peixes, mas é um portal de muita clareza, de muita consciência, de muita verdade. Então, como esse portal ele é nessa madrugada, a gente tem o dia inteiro amanhã para trabalhar com ele, vai estar na força direta dele, né, amanhã à noite. Então, hoje eu quero trazer para vocês um pouco de consciência, talvez algumas dinâmicas que vocês podem fazer, sugestões de banhos, de rituais, e entender um pouco mais do que é esse chamado, porque se não fica numa energia tão confusa, pesada, agitada, a mente fica agitada, fica um incômodo quando você de onde vem, bate uma TPM cósmica ali, um astral. Né? E aí a gente acaba ficando nessa frequência e não usando esse portal de criação e destruição ao nosso favor. Criação de tudo que a gente deseja, destruição de tudo que tem que ser liberado. Né? Então é um grande portal de clareza. Clareza de verdade, não é a clareza que a gente gostaria. É a clareza de ver realmente aquilo que tem que ser visto, porque se a gente não vê, não tem como mudar. Eu preciso tomar consciência para que as ações sejam definidas. Então, assim, não é confortável, não é gostosinho, não é um portalzinho bonitinho. O eclipse é um portal de realmente mudanças reais e práticas na nossa vida. Ou os próximos meses serão de muita cura. Então, é melhor tomar logo consciência, fazer o que tem que ser feito e se libertar, certo? Vocês têm sentido essa energia? Como é que tá o campo aí para vocês? Ah, eu fico eclipsada, né? Eu fico coisada. Eu falei com a Aline, coisada demais. A cabeça ruim, eu fico pesada. Parece que tô carregando pedra, sabe? A sensação que eu tô puxando pedra. Parece que eu voltei numa encarnação que eu era escrava de Faraó, carregando pedra para montar altar, essas coisas assim, porque fica pesado. Caiu na pré-entrada da minha lua. Aí juntou o alho com bugalho. Aí eu tô carregando uma correntezinha. Confesso que eu tô o dia inteiro debaixo das cobertas com frio, chovendo aqui. Trabalhei muito, mas trabalhei como? Pensando assim, que nem eu falei com o João do Clube do Livro. A gente ficou conversando hoje falando, nossa. Aí lá eu quero que a luz acabe para eu poder ir dormir. Eu falei também. A gente ficou conversando sobre o fato de estar cansado. Ele também tá. Ele também tá cansado. Então, assim, uma canseira, peso. Começou a dar umas dores articulares. Pois é, essa sensação de peso, de cansaço, de dormir, ficar mais quietinha, também faz parte desse pulso. Aí o clima frio ainda ajuda, né? Porque para a alegria de todos, o céu nublou no Brasil inteiro, pelo jeito, né? Que eu estou o dia inteiro atendendo e está chovendo em todo canto. Até aqui em Porto de Galinhas está chovendo hoje. Então, não tem sol para lugar nenhum. Então, foi realmente um dia de limpeza. Os céus estão fazendo uma grande limpeza, né, na força das águas aí em todo canto. Né? Mais alguém quer compartilhar como se sentiu? Assim, eu tô me sentindo até bem em vista dos outros eclipses. Eu acho que eu tô bem. Porém, essa noite que eu não demorei muito para dormir. Acabei ficando vendo alguma coisa, fui dormir 3 horas da manhã, assim, a hora que eu fui dormir. E porque eu não, assim, o movimento de eu não querer dormir, eu tava assistindo série, e aí eu falei assim, não, aí eu vou desligar, não, não desliga, não, desliga, e fiquei, e aí depois você fica meio zureta no outro dia, né? E aí acordei cedo, enfim, para ir para a loja. E aí fiquei um dia meio assim, com uma certa levinha de dor de cabeça, mas foi também, né, um pouco de não ter dormido no horário que eu durmo habitualmente. Mas tenho sentido esse mais leve para mim, pelo menos assim. E assim, sentindo movimentos acontecendo, ontem aconteceram coisas boas, já acordei com uma boa notícia, enfim. E aí
sentindo os movimentos acontecendo, muita abundância vindo. Arro! Maravilha! Achai. Filiados têm que ser exaltados, né? E que seja pontapé agora nesse eclipse aí. Maravilha, maravilha. Mais alguém quer compartilhar? Amor, tem que abrir o microfone. De ontem para hoje é sentindo muita emoção, muita energia em movimento e, e mexendo muito aqui. Ou seja, liberação, né? Pedindo liberação, né? Aí tossindo, mas muito, muito mesmo. Tem hora que até a voz está indo embora, mas vai sair, vai sair. Vai sair. Vamos liberar. Perfeito, gratidão pela partilha. O que a gente vai entender, né? Primeiro, as meninas que já estão comigo há mais tempo. Eu geralmente nos eclipses do ano passado, esse ano eu não fiz, né? Mas desde 2023 que todo portal eu faço uma jornada, né? Então nessa jornada a gente trabalha várias DNBs e tem esse movimento. Dessa vez eu não fiz essa jornada, né? Realmente tirei energia para mim e para as minhas caminhantes. Mas, nessa jornada eu sempre trago uma explicação um pouco maior sobre a parte astronômica, histórica, para a gente entender. Então, eu deixei lá no grupo, no Eclipse Solar, o link da última jornada, e vou deixar novamente o vídeo para vocês assistirem na íntegra toda a explicação do que é, né, esse eclipse, né? O que representa eclipse? Ah, eu estou sentindo a força de um eclipse. O que é eclipse? Né? Então, a lua vermelha, fica vermelha por quê? Né? Então, entender um pouco mais desse contexto, certo? O que a gente entende de uma forma bem resumida? Que o eclipse ele tem uma importância energética e espiritual fortíssima, né? Por mais que a gente traga um viés astrológico para esse eclipse, olhe o seu mapa astral, mas na origem os eclipses eles nem eram vinculados ao indivíduo, né? Quando a gente vai para a origem mesmo, assim, ptolomaica ali da astrologia, os eclipses eles só falavam em relação ao planeta inteiro. Então o eclipse ele é muito maior do que a astrologia ou do qualquer outra filosofia que a gente vincule a ele. O que a gente tem? Um portal cósmico de alinhamento acontecendo. Então a gente tem uma força muito grande representada pelos grandes, né, astros quando a gente trabalha energeticamente, desde os princípios humanos, os dois grandes arquétipos, Sol e Lua. Então, a gente tem uma força muito grande nesse campo, né? E é um momento em que o véu entre os mundos fica mais leve, né? Fica mais tênue. A gente consegue acessar. Alguém pediu para entrar. A gente consegue acessar mais informações, consegue acessar mais camadas, né? Consegue ver melhor tudo que está acontecendo. Bem-vinda, Deusa. Consegue ver melhor tudo que está acontecendo graças a esse portal que se repete, né? De 6 em 6 meses. Eu acho que ela não entrou. Que se repete de 6 em 6. Então, a gente tem uma grande chance de acessar mais clareza. Então, as meninas no grupo, eu perguntei o que vocês estavam desejando, e a resposta veio, mais clareza, Aline, mais informações, né, mais propósito. Esse é o momento de ver tudo isso. É o momento de calibrar a nossa bússola interna, de calibrar a nossa centelha divina. Então, a gente tem um grande portal aí de 15 dias para a gente trazer essa força de volta, dar uma sacudida na poeira e seguir os próximos 6 meses até o portal seguinte. Então, assim, os eclipses, eles têm um peso astronômico enorme, eles foram utilizados para datar uma série de eventos históricos, porque por se repetirem, a gente conseguia cruzar relatos históricos do céu escurecendo com data exata e ter uma noção histórica do tempo daquele texto. Então, a gente tem um peso na poesia, um peso na imaginação, a gente tem um peso no misticismo, afinal de contas, escurecia, ninguém sabia de onde veio. Então, muitos sacrifícios eram feitos para apaziguar os deuses, a fúria dos deuses que escureceu os céus. Né? Muitos rituais eram praticados na previsão dessa lua vermelha, quando se sabia que ficaria vermelha, mas ainda não se tinha uma ideia exata. 2020. Ainda não se tinha uma ideia exata. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo relacionada ao eclipse para simplesmente resumir o eclipse em astrologia. Ah, é peixes, então significa isso. Então, assim, eu quero que vocês tenham a consciência da força desse portal, né? Que muito pode ser feito.
né? Então, tudo está potencializado. Um banho de ervas, como a Larissa falou, ele está potencializado nessa intenção do portal, né? Pegar um papel e fazer uma escrita terapêutica está potencializado. Tem a chance de você acessar muito mais informação. Minhas deusas fizeram ayahuasca, né, esses dias. Então, em pleno portal, é muito mais forte o campo, né? É muito mais intenso. Então, é muita cura, dá para acessar muitas decisões. Inclusive, é um período para se ter cuidado com decisões, para que a gente tome consciência e tome as decisões com muita leveza, porque está mais acentuado. Então, a chance, inclusive, de se prender em decisões equivocadas é mais intensa. Se você não está na consciência, decisões vão estar vindo por impulso. E aí elas tendem a também não estar em harmonia, né? Então, assim, a gente tem toda uma filosofia sobre esses portais. O que a gente entende de cara? Simbolismo de Sol e Lua, certo? Então, no solar, a gente tem o planeta Terra passando, né, obscurecendo, né, a Lua passando e obscurecendo esse Sol. Né? Quando a gente tem o lunar, a gente tem o movimento da Terra obscurecendo esse Sol. Então, a Lua ela vai apagar e aí a gente vai ter o lunar, certo? O que acontece? No solar, em que eu vou estar com esse pequeno trechozinho ali, né, fazendo sombra em uma pequena parte do planeta, que é onde vai ser visível o eclipse em si, se passar totalmente na frente, né, até no vídeo eu brinco como se fosse um cinema. Imagina que você está vendo uma tela bem grande e alguém está passando. Então, é mais ou menos isso o eclipse, né? Então, a gente aqui da Terra vai ter a Lua, que é pequenininha, passando na frente do Sol. E aí eu vou ter uma pequena área em que vai ter eclipse. Esse movimento, ele é um movimento em que a gente está com o Sol. Sol é futuro, yang, decisões, vida. E aí ele apaga. Ele escurece. Então, é um momento para eu olhar para tudo que eu estou criando, para tudo que eu estou projetando, para a vida que eu estou usando para sustentar a minha vida. Onde eu estou colocando a minha energia? Então, o eclipse solar é um chamado para a gente olhar para onde eu estou me colocando. Quais circunstâncias da minha vida eu estou dizendo sim? Eu estou permitindo? Será que eu estou negociando na hora que eu estou criando a minha vida? A gente, no estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, o grupo gratuito, que é fruto aqui do nosso Encontro à Lua, a gente estudou a donzela sem mãos, que é exatamente sobre negociar o inegociável. É quando a gente está fazendo uma troca com a nossa energia vital, a gente está fazendo uma troca com o adiamento dos nossos sonhos. Então, a gente às vezes está colocando em jogo aquilo que é vital para a nossa alma, para a nossa essência. E aí acaba perdendo esse pedaço, perdendo ossos. Então, quando a gente vai para o lunar eu já tenho o contrário, eu tenho a energia yin, eu tenho o passado, eu tenho tudo aquilo que está na história, tudo aquilo que eu venho talvez arrastando, todos os votos que eu ergui antes. Então, quando essa lua, ela escurece, diminui de intensidade, não apaga completamente, porque ainda tem raios, né? Mas quando ela escurece e pode chegar a ficar em tom avermelhado, eu tenho nesse movimento a possibilidade de refletir sobre toda a minha trajetória e para onde ela leva. Então, por isso que eles vêm em par. Sempre eu vou ter lunar solar ou solar lunar. Sempre de 15 dias depois vem o outro. Porque são esses processos de limpeza. E aí, nesse momento, né, a gente teve solar em Leão e lunar agora, né, nessa madrugada, em Peixes. Só que esses dois signos, eles estão linkados ao eixo dos eclipses de março, né, de fevereiro a março. Então, a gente tem, na verdade, peixes virgem, né, no lunar, e a gente tem leão aquário. Então, esse ano é um ano de roda da fortuna, né, que a gente está trabalhando a energia, né, da identidade, da expressão, da força. Quando o solar ele vem ao longo do ano, aquário, dia 17 de fevereiro, e leão, dia 12 de agosto, a gente tem uma expressão de autenticidade, de poder, de imagem, de construção de uma nova versão de si mesma. Quando a gente passa para a Lua, peixes com virgem, eu tenho esse eixo tão poderoso de eu vejo, eu acesso e eu sou capaz de agir. Eu sou capaz de movimentar, eu sei os caminhos na hora que eu vejo. Quando a gente passa para esse parzinho exato de agora, que aí eu vou ter leão, peixes, então aí eu vou ter o eu e o outro.
a minha identidade em relação a toda a humanidade, o meu propósito de alma. Então, muitos de vocês estão se perguntando, né, sobre... Estamos sentindo assim, né, Carol? Então, muitos de vocês estão se perguntando, propósito, está confuso, mas é esse o momento. Estranho seria se você não estivesse confusa, se você não estivesse questionando suas escolhas, porque é esse o chamado, é o chamado para você olhar exatamente para o que você está fazendo com a sua vida. Porque peixes, leão vai trazer o eu quero ver. E peixes vai fazer o quê? Vai tirar o véu da ilusão. Então, é para enxergar a sua realidade. Para ver, leão acende o desejo e peixes dissolve essa ilusão. E aí, quando esses dois eclipses trabalham juntos, transformam a consciência. É esse o movimento. Quando eu olho para minha vida, eu estou usando talvez a espiritualidade como desculpa, eu estou apegada a esperanças vãs, eu estou realmente lutando por sonhos que não fazem mais nem sentido? Eu estou desprezando os meus sonhos reais da alma? Eu nem sei quais são meus sonhos. Se você chegar um gênio da lâmpada hoje na sua frente e disser que você tem 3 desejos para pedir o que você quiser, você trava? Diz, não, pera, calma, eu tenho quanto tempo para responder? Como é que está seu coração? Como é que te move? Leão, ele acende esse fogo, essa fúria, essa essência, essa força. Né? No tarô, a gente tem leão no arcano força. Então, ele move essa energia. Leão é essa intensidade. E como está essa energia na hora que você está criando sua vida? Ah, mas aí eu estou realizada ali no que eu consegui tudo que eu queria já, estou satisfeita. É isso. Sério? E agora? O que mais? Como pode melhorar, então, o universo? Como pode ser maior? Por isso que eu queria propor para vocês, né, na energia dos anjos da criação, que eu amo trabalhar, a gente tem uma mesa, né, que trabalhamos, e também através do tarô, as 4 prosperidades, que envolvem exatamente saúde, propósito, né, pessoal, financeiro, sobre a relação com dinheiro, carreira e afins, e saúde, financeiro, propósito e amor, e relacionamentos. Então, quando a gente está com esses 4 pilares base da roda da vida ciclando, girando e bem ativados, com clareza, geralmente a vida expande. A gente já tem pontos de expansão na nossa querida roda da vida. Então, quando essa roda está expandida, eu tenho uma vida fluindo com mais leveza. Né? Então, por isso que eu trouxe para vocês, para a gente conversar um pouco sobre esses 4, né, espelhos da alma, que é geralmente onde a gente projeta cura. Então, geralmente, eu atendo as deusas e elas normalmente estão com alguma dor em um desses 4 pilares. Se não nos 4, mas pelo menos em um deles está doendo mais. Que é o nosso pilar de cura. A gente projeta questões a serem trabalhadas na nossa realidade cotidiana. E geralmente vai ressoar com aquilo que tem mais impacto. Então, por exemplo, uma deusa que para ela, relacionamento é extremamente importante. Ela precisa estar com alguém, ela quer compartilhar, ela tem nessa Vênus em casas importantes de relacionamento. Geralmente é nos relacionamentos que a cura dela se apresenta. Ah, Aline, eu sou tranquila, fico sozinha de boa, nem ligo. Agora, sem dinheiro, o bicho pega. Então, geralmente é no financeiro que a cura se apresenta. Então, esses quatro pilares são normalmente ferramentas espirituais para o nosso processo evolutivo. Em um deles vai ter cura, e geralmente naquele que vai fazer com que a gente se mexa. Porque, por exemplo, uma pessoa do financeiro, ela fica um pouquinho doente, tudo bem, nada grave, dá para superar, depois ela vai ao médico quando tiver tempo. Ela fica sem relacionamento, não sente falta. Ela não sabe direito para onde vai, mas todo dia é uma luta agora sem dinheiro. Aí o bicho pega. Aí ela quer terapia, ela quer rica, ela vai para ayahuasca, ela se mexe porque está sem dinheiro. Então, geralmente, a gente não tem problema nesses 4 pilares. Eles são sentinelas dos nossos processos de cura espirituais. E aí, o que se trabalha em cada um desses pilares? Normalmente é a mesma coisa. Olhar para si mesma, definir missão de alma, curar vidas passadas e paralelas,
né, liberar comandos ancestrais, liberar pesos familiares, muda o pilar, mas o caminho é o mesmo, é a evolução de alma. Faz sentido, deuses? Tranquilo aí, tô falando muito rápido. Tá de boa. Faz sentido para vocês? Muito, muito. Aí você disse que esses pares, você trouxe eles, mas aí agora tu ia concluir para a gente trabalhar nesses pilares, é isso? Isso. Agora vocês vão trabalhar nesse eclipse, nos rituais pessoais de vocês, o pilar que mais está afetando. Ah, Aline, eu posso olhar todos? Pode, mas o ideal é que você tenha consciência sobre qual área da sua vida está pedindo mais atenção. Qual área da sua vida, qual etapa, né, qual situação da sua vida está pedindo mais atenção. Então, por exemplo, né, uma das atividades que vocês podem conduzir e que eu acho muito boa é olhar as 3 verdades. Se vocês tiverem papel e caneta e quiserem anotar. Bem-vinda, Deusa. É olharem as 3 verdades. Perdão. E aí, o que a gente pode observar? Pegar essa questão que você quer trabalhar nesse eclipse, que geralmente é a que está te incomodando, olhar para ela e fazer 3 perguntas. O que eu sei sobre essa realidade, sobre essa questão? O que eu conto sobre essa questão? O que eu conto com a historinha que eu estou sustentando? E o que eu posso escolher? Então, vamos supor, no financeiro, né? Vamos supor financeiro. Então, no financeiro, Peixes, ele vai mostrar onde tem nebulosidade, onde você está precisando resgatar o seu poder. Então, perguntas de consciência, por exemplo, se eu retirasse medo, vergonha, julgamentos ou alguma fantasia em relação ao meu dinheiro, para quais números eu precisaria olhar hoje? O que os meus números dizem sobre o meu dinheiro? Eu tenho consciência sobre o fluxo, caminho, idas e vindas desse dinheiro? Vamos para a saúde. O que o meu corpo, saúde é corpo, o que o meu corpo vem falando? O que meu corpo fala e repete há muito tempo que eu me nego a escutar? O que a minha mente continua negociando que prejudica o meu corpo? Então, quando a gente olha, né, para essas 3 perguntas, a gente vai pegar um dos pilares. Então, financeiro, o que eu sei? Quais os fatos? Sem nenhuma interpretação. Como está o meu dinheiro? Como está o meu relacionamento? Como está a minha missão de alma? Fatos. O que realmente está acontecendo? Num olhar frio. E aí depois, o que eu conto Só para mim sobre isso? pescar, para anotar aqui. Financeiro, amoroso, missão de alma e qual mais? Saúde. Saúde. Ó, já ia largando a saúde no saco já. Vai ver isso aí, Saúde. você me responde que eu tô aqui. E se tiver tudo muito ruim? E se tiver tudo Aí olha para muito ruim, tudo. eu tô aqui, não sei nem qual que eu tô. Entendeu? Agora eu vou ter que ter um diálogo, que eu vou jogar umas runas aqui pra ver se o que eu foco. Aí olha para tudo, olha para tudo. Eu estou colocando os 4 pilares porque ao longo desses 15 dias de atendimento foi o que mais veio. Deusas com dor no financeiro, deusas com dor amorosa, né, terminando relacionamentos, nesse período que também a bruxa fica solta, né, como se brinca. E vários relacionamentos terminaram, tudo que tinha que chegar ao fim chega. Então, questões amorosas de relacionamento, muito checkmate. Também, muito adoecimento, eu adoeci, né, a mãe está dizendo que está com tosse, então, muita questão de corpo e o que eu estou fazendo da minha vida, né? Que é clareza, que é a missão de alma, propósito, espiritualidade, como você queira chamar, tá? Então, essas são as principais queixas que eu recebi nesses 15 dias e é o que eu proponho a vocês que trabalhem. Então, são essas as perguntas. O que eu sei, somente fatos. O que eu conto sobre isso, qual a historinha,
E aí pode entrar o medo, pode entrar a historinha, pode entrar a fantasia, pode entrar a justificativa. Ah, o que eu conto? O que eu sei? Sei que eu... deixa eu dar um exemplo. Financeiro. Não tenho um software para trabalhar o meu financeiro, não tenho clareza nenhuma sobre as minhas contas. Ok. Qual a historinha que eu conto? Mas eu não tenho tempo, mas isso é caro, é complicado. Eu preciso de alguém que me ajude. Não é que eu não saiba, é que na verdade tem que estudar. Isso é historinha, tá? E a terceira pergunta é: o que eu posso fazer nas próximas 72 horas? É uma decisão simples. Quero trabalhar os 4 pilares. Vai ter que ter energia para sustentar 4 decisões. Só essa consciência. Então, o que eu sei, em fatos, o que eu conto, qual a historinha sobre isso, e o que eu posso fazer. Uma Pode, ação se eu não souber o concreta. que faz? Como? E se eu não souber o que eu faço? Esse é o processo. Porque na hora que você olha exatamente para o que você sabe, começa a escrever, e você olha a historinha, o contraste ele vai saltar aos seus olhos. Não é, a historinha tá aqui na minha cabeça, tá bonitinha aqui, ó. Já fiz até um desenho mental. Tá aqui, ó. Mas aí, agora eu tô meio enrascada. Parece que não depende muito de mim, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não tô fazendo alguma coisa. Então, é uma ação concreta nas próximas horas, nos próximos 3 dias aí, que é a força maior do pulso. Eu vou dar um Uma exemplo ação. da minha prática, que aí você vai entender por quê. A gente tem discutido na nossa. Só para você entender, para ver se eu entendi o riscado. A gente tem Diga, discutido conte. no nosso tratamento, no meu tratamento que você me trata, a questão da amorosa, né? O quanto esse pilar, embora eu tenha dado boas notas, esteja dando boas notas para ele, o quanto tem alguma ilusão ali, o fato de eu achar que eu não preciso de ninguém, o quanto isso também não é uma ilusão, não digo de pesar, mas de ter um relacionamento com uma pessoa saudável. E a historinha é de que eu não encontro ninguém porque não tem que preste. Heterossexual, interessado. Pode até ser bi, entendeu? A gente já estava aceitando tantas coisas. Então, e o porquê que isso começou a me incomodar? Porque eu tô há um tempo sem até mencionar muito essa questão. E de uns dias para cá, isso está sendo recorrente. Está saindo muito em leitura para mim, está saindo nos oráculos, nos tarôs, nas runas. Eu tô fingindo que não tô vendo. Aí agora eu fico assim, então tá. Então tá, universo, vamos abrir. Vamos abrir uma roda. Mas assim, nas próximas horas, o que que eu vou fazer? Eu vou me anunciar no jornal. Quarentona, funcionária Linda deusa, bruxona, bruxérrima. bonita, semi-inteligente. Procura. Porque realmente, o que que eu faço, pelo menos, para alinhar a minha vida, né, ao propósito de ter na minha vida uma pessoa que seja compatível, né, que venha para somar e não para diminuir. Sim, sim, perfeito. O que pode ser olhado? Por exemplo, né? Primeiro, não se prender a esse pulso de 72 horas, mas dar um prazo para essa ação ser executada, tá? Então, não tem que ser 72 horas, vai tirar o tempo e eu tenho que fazer. Então, não vamos transformar isso em um mandato energético, tá? Segundo, o que eu sei? O que eu quero é uma conexão. Qual a historinha que eu tenho contado? Que não tem ninguém disponível do jeito que eu quero. Né? E o que eu posso fazer nas próximas horas que me ajude a tirar esse conflito? Olhar nitidamente para todas as ilusões que eu estou criando. Porque para eu dizer que não tem nenhum homem compatível, significa que eu tenho uma projeção de um homem perfeito que provavelmente não existe. Ou existem medos ocultos presentes nesse campo. Porque essa pessoa vai chegar e vai mexer em tudo. Vai me fazer questionar tudo, porque esse é o trabalho dos relacionamentos, né? Então, assim, será que existe algo precioso que eu estou querendo proteger, que na verdade me impede de ter uma conexão? Pode ser.
Né? Será que eu estou com uma ilusão de como essa pessoa deveria ser e acabo não me conectando a pessoas reais? Será que realmente no local que eu estou buscando não tem ninguém compatível? Porque a gente também tem as dinâmicas sociais. Então, olhar para essas possibilidades e entender exatamente esse ponto é a clareza do portal. Talvez você escreva bastante sobre o que e sobre as histórias para entender a ação a ser tomada. Porque é exatamente essa pergunta. O que fazer que mudará tudo? O que fazer que tem poder? Não poder mágico de transformar tudo instantaneamente, mas que tem poder de impacto. Nossas pequenas decisões têm poder de nos prender e de nos libertar. E são as pequenas decisões, são as pequenas consciências que abrem grandes caminhos. Às vezes a gente pensa que aquela virada de chave, ela vem assim do nada e de repente tudo muda. Não é. São os pequenos passos, são os pequenos olhares. E só de olhar para tudo isso, escrever sobre tudo isso e questionar, já responde muita coisa. Já responde muitas camadas. O quanto eu tenho me colocado em ambientes diferentes, o quanto eu tenho me colocado para conhecer pessoas mais compatíveis com o que eu desejo viver. Nesse ponto eu tô fazendo. Nesse ponto eu tô fazendo. Talvez eu tenha que fechar um bocado de porta aí. Botar uma porteira maior, não sei. Tem que pensar bem. Vou ter que escrever uns 3 livros aí, mas vamos ver. E tem também aquela questão que eu acho que você sempre fala, né, Aline, que esse também reverbera o que aconteceu lá em março, né? Então, o que que estava pensando em março, o que que estava fazendo em março, o que que você decidiu? E falando sobre, não querendo terapeutizar aqui, mas, tipo, Larissa estava com uma questão de, tipo, eu não quero conhecer ninguém agora porque eu preciso engravidar, eu preciso resolver isso, então a gente acaba fechando o campo para conhecer pessoas, para pessoas chegarem, né? Então, assim, se quer que chegue, vai precisar fazer outros movimentos para poder estar aberta a isso, né? Porque a gente às vezes decide um negócio, aí a coisa acontece, né? O universo acaba trazendo, não vou trazer, então vou trazer só pessoas incompatíveis, porque vai fazer com que você não queira, não vai ter relacionamento agora. Você falou que não quer, né? O que que você deseja? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que que a gente deseja. Principalmente nesse portal, exatamente. Então, olhar também para essa força lunar, né? Eu estou, né? Não existe o presente é o passado manifesto. Então, eu intencionei a vida que eu estou vivendo, né? Por isso que tudo que eu faço facilita a vida da minha versão do futuro. Então, quando eu vou para a academia treinar, eu vou para a academia para a minha versão do futuro estar mais saudável. Não só a versão do agora, a versão do agora vai estar cansada. Mas a versão do futuro vai ser mais saudável. Se eu não vou para a academia cuidar do meu corpo, a versão do futuro vai ser mais doente. Então, não é a versão do futuro que vai ter causado a doença, ela vai estar vivendo uma doença provocada pela versão do passado. Então, essa consciência de que o presente é o passado manifesto, num portal de eclipse lunar, faz com que a gente olhe para o que a gente vibrou no passado, como a Carol falou. Né? Então, para olhar também o que, que eu estava desejando, o que, que eu ainda estou sustentando, né? Será que eu ainda estou sustentando? Eu olho para os relacionamentos como algo que cansa a minha energia? Ah, eu estou sem paciência nenhuma para conhecer ninguém. Nossa, só de pensar. Ixi. Então, assim, o que, que eu estou criando? O que, que eu estou sustentando? Ai, detesto olhar para o meu dinheiro. Ai, gente, não sei o que eu vou fazer da minha vida, isso mesmo, ninguém sabe mesmo. Né? É a crise dos 35, 40, 50, cada um inventa um nome, e é o que é. Então, eu estou negando alguma questão, e todos nós estamos todos em algum processo de negação. O eclipse vem para a gente parar com isso, para a gente olhar para qual realidade ou verdade eu deveria integrar, e eu estou negando e dando uma de doida, não sei o que, que é, eu não estou entendendo. Então, é fácil de olhar? É fácil de entender? Não, é complexo, não dá para ver direito. Por isso que existe o portal, para a gente parar, respirar, ritualizar, abrir a nossa energia para a espiritualidade, ouvir os conselhos e poder alinhar nossa força. Né? Então, é sempre o que, que eu estou sustentando. Os eclipses, eles são uma faxina.
que vida que eu criei para mim, e por mais que eu não goste dela, eu continuo sustentando. Eu continuo sustentando, 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 nada muda. E ano após ano, vem eclipse e volta eclipse, eu estou sustentando isso ainda. Esperando o quê que aconteça? Esperando uma mudança de quem? Esperando uma mudança dos outros? Esperando uma mudança do planeta? O que depende de mim que eu estou ainda na ilusão? Quais bastas eu deveria dar e não dei? Quais sims eu deveria dizer a mim ou a possibilidades eu não disse? Então, às vezes eu estou contando historinhas, tô contando mentirinhas. Eu acho que Vitor dizia, né? Não me venha com mentirinhas. Dói demais. Então, velho, mentirinhas doem. A mentirinha de que da próximo mês eu vou lançar meu produto, a mentirinha de que, na verdade, a pessoa vai mudar, a mentirinha de que eu sou uma ótima profissional, na verdade, é porque as pessoas não têm dinheiro, por isso que eu estou tão escassa, ou então é porque eu deveria estudar mais, aprender mais, fazer mais, colocar mais, sem teto. Tem uma mentirinha que a gente vai contando para conseguir lidar com as questões do sistema. E é esse o grande olhar. Essas mentirinhas são o momento de serem liberadas, dissolvidas. Certo? Então, é realmente olhar para essas camadas. Então, né, o dinheiro, qual verdade os números estão me mostrando? Corpo, qual verdade meu corpo e meus hábitos estão me mostrando? Amor, quais as atitudes minhas ou do outro estão me mostrando sobre os meus relacionamentos? O quê? Quais propósito? O que as minhas escolhas estão me mostrando sobre a vida que eu quero viver? A vida que eu realmente acredito, que faz a minha alma relaxar, parece fôlego, parece que eu volto a respirar quando eu me penso vivendo ela, ou quando eu estou vivendo ela, como se eu tivesse ar de novo. O que as minhas atitudes estão me mostrando sobre a criação dessa vida? Lembrando que, por mais que a gente fale sobre tomar uma decisão, o portal dos eclipses é um portal de clareza, não é um portal de ação. A força para decidir, para mudar, ela vem nos próximos 6 meses, há um ano. Então, esse é o momento de vir. Se vocês não conseguirem responder nada do que eu posso escolher agora nessas próximas horas, mas uma decisãozinha sai. Mas se não tiver clareza de jeito nenhum, sustenta as respostas e integra. Porque a clareza vem. A resposta vem para vocês conseguirem trabalhar. E perguntas simples também, como o que muda quando eu paro de ter medo? O que muda quando eu paro de esperar ser aceita, ser amada? O que muda quando eu recupero meu poder? O que muda quando eu cuido do meu corpo? O que muda na minha vida? O que mudaria? O que muda quando eu começo a acreditar no meu propósito? Acreditar em mim, independente do que os outros digam. Acreditar mesmo que eu sou competente, que eu sou forte, que eu sou corajosa, que eu sou capaz de ter minha casa, meu trabalho, meu carro, meu emprego, meu dinheiro. O que muda quando eu começo a acreditar em mim? Faz sentido, deusas? Ou se faz. Tô aqui cheia de perguntas, já tô parecendo até caixa de usuário de sistema, sabe? Que fica assim, pergunte aqui. Aí tem mil dúvidas, porque a pessoa não sabe usar o sistema. Eu tô vendo aí, entendeu? Tá dando um bug aqui. E aí, então eu vou. Então tá, né? Tô. Vou coisar o coiso ainda, e aí. Provavelmente eu vou precisar de mais uma sessão extra de terapia. Tá feito. Mas é esse olhar, né? Então, vocês podem até pegar uma folha e fazer como Carol na dinâmica do encontro passado, divide em 4
e coloca dinheiro, né, financeiro, propósito, saúde e amor. Coloca o que eu sei, o que eu conto, o que eu escolho em cada um deles. E tenta escrever pouco, ou escrever muito, ou olhar. Também, às vezes, eu até brinco, né, que consciência demais, às vezes, perturba. Então, tenta olhar para aquilo que você consegue ver. Porque, às vezes, querer respostas, expandir e vai mais para o ego, para todo... Ai, olha só como eu sei sobre mim. Vai mais para uma distorção do ego do que necessariamente para um processo de cura verdadeiro. Então, a verdade está na cara. O eclipse ele veio para lhe mostrar. O véu já foi arrancado. Existe uma verdade que você já sabe. Nós já sabemos. A gente já sabe o que tem que ser feito, a gente já sabe o que é fazer. Mas a gente não está entendendo. Então, é o momento de olhar para isso e dizer, entendo. Estou vendo. Escolho ver, escolho agir. Como é que eu vou fazer para agir? Quem é que eu vou? Qual é o recurso, pessoa, conhecimento que vai me ajudar nisso? Não sei. Nos próximos meses, o universo revela. Mas se eu não tenho os quês, o que está acontecendo, eu não consigo resolver. A pessoa que chega para você, o universo chega para você e diz, você precisa de ajuda? Você diz, espera, não sei. Eu acho que não. Mas acho que sim. Mas, não está bom, mas eu não sei. Então, o eclipse é clareza. É ver sem culpa, sem raiva, sem julgamentos. Ah, Aline, mas eu estou num emprego há anos e agora eu vejo que não é meu lugar. Sem peso. Um relacionamento há anos, sem peso. Ah, mas eu estou num processo de dívidas profundas, sem peso. Porque de um ciclo de eclipses para o outro, tudo pode acontecer. É um portal de criação poderosíssimo. Minha vida já virou assim, ó. Eu não sei, não vou ter nem que grau de um eclipse para o outro. São portais cósmicos poderosíssimos uma vez acessados. Então, assim, já mudei completamente de um eclipse para o outro. De 6 meses. Então, o quanto a sua vida pode se transformar e ficar mais alinhada e leve em 6 meses. Já pensou os eclipses de março? Sua vida tá tipo, uau. Eu tenho Deus que saiu do Brasil nesses portais. Foi um emprego, manifestou, saiu, tá fora agora. Em 6 meses. Tá disponível para ela, tá disponível para gente, tá disponível para todo mundo. Tenho deuses que resolveram toda a questão financeira em portal de eclipses nas jornadas, e na jornada seguinte presenteou pessoas com a jornada dos eclipses da Itélia. Em uma ela não tinha dinheiro para pagar, estava parcelando o valor, na outra ela estava dando jornada. Em 6 meses. Está disponível para ela, está disponível para todo mundo. Só que ela acessou. Então, olhem para como vocês querem estar vivendo no próximo ciclo. Que história vocês querem chegar e contar aqui? Depoimento dar. Quanta cura, quanta viagem, quanto espaço, quanta consciência, quanto dinheiro, qual relacionamento. Olha só que bonito. Pode ser acessado nesse portal. Leão, ele traz a força para você ver, e Peixes libera as ilusões. Então, o que que eu vou fazer com tudo isso que eu estou vendo? Essa é a pergunta que vai vibrar nos próximos 6 meses. O que eu faço com tudo isso que eu vi? Vem recursos para lidar com tudo isso. E outra, se vocês forem fazer os 4 em um papel, observem que provavelmente tem um fio ligando todos eles. Se hoje você olha para os 4 pilares, para as 4 prosperidades e a dor nas 4, tem um fio conectando tudo. Se você parar e observar, você vê. Não estou conseguindo ver, Aline, vamos marcar um horário. Vem para a terapia que a gente descobre. Né? Mas, normalmente, às vezes que eu atendo nas 4 prosperidades, quando a dor nas 4, tem um ponto de cura que conecta todas elas. Um trauma de abandono, que vibra em todos eles, que faz com que coisas insustentáveis sejam sustentadas. Um medo muito profundo, às vezes um trauma de uma vida passada. Então, para doer nos 4 pilares,
os 4 estarem ativados em sentinela em dor, tem um ponto comum. Fica a dica. Geralmente tem um ponto comum. Meu relacionamento tá ruim, não tenho dinheiro para nada, não tenho trabalho, não tenho carreira que me identifique, não sei o que vou fazer da minha vida, e meu corpo tá cheio de doença, tem um fio. E o bom na hora que a gente encontra esse ponto, geralmente os 4 melhoram assim. Observem. Eclipse é observação. A gente vai ter essa lua entrando nas fases do eclipse até atingir o ápice umbral ali, penumbra, umbra, depois ela vai voltando a ficar quase total, né, 90 e tantos por cento. Mas ficando vermelhada, um pedacinho, uma mordida sem estar vermelha, depois ela retornando, saindo da umbra e da penumbra. Então, esse processo é para você ver um ponto. Que silêncio! É legal, gente. É porque eu ainda tô na Aline, penumbra. Aline, quais são os 4 pilares? Que eu não peguei todos, que eu já... Assim, Dinheiro, né? na roda da vida, eu trabalho na roda da vida, você conhece, né, minha querida? Conheço, Os 8 sim. pilares. Então, a gente Uhum, tem as 4 prosperidades, que são os 4 pilares base que sustentam a roda, que é corpo, saúde, financeiro, propósito e relacionamentos, amor. uhum, Tá? Então, saúde, que eu chamo de corpo, né, para trabalhar aqui energeticamente, financeiro, e aí está profissional linkado, a parte de propósito de alma, que aí pega espiritual, pega servir, né, a gente tem aqui, e o pilar, né, o quadrante de amor, que pega os relacionamentos, né, humanos, tá? Então, pode olhar um dos 4, agora nesse eclipse, pode olhar os 4, tá? E aí, o que eu falei no começo foi fazer 3 perguntas para cada um deles. O que eu sei sobre esse pilar, quais são os fatos, a verdade crua, nua e crua, o que historinha eu conto para mim sobre isso, o que eu estou contando, e o que eu posso escolher que vai trazer impacto nessa realidade. Que aí, nesse caso, é uma decisão em até 72 horas. Tá? Conseguiu anotar? Estou anotando tudo, mas já deu para pegar sim. Eu tinha pego no Perfeito. início, mas eu peguei. Obrigada. Perfeito. Imagina. Qualquer dúvida, Deus, é só falar, tá? Então, o que eu quero propor para vocês? Ritualizar. Fazer, né, essa questão com esse papel, né, olhar para cada um dos pilares, pode fazer alguns banhos, né, pode fazer uma meditação, tentando ver qual é a sua fogueira, o que te acende, né, tem uma meditação da fonte vermelha da Jornada dos Eclipses passada que eu vou colocar lá no grupo, né? Então, assim, tem várias DNBs, né? Depois que vocês acessarem essas verdades, pode entrar nas playlists da DNB e pegar alguma delas, e aí desprogramar os medos, desprogramar ilusões, né? Desprogramar a falta de propósito, né? Tá tudo gravado, tem lá. Então, deixa a sua intuição lhe guiar para qual você fazer, tá? Pode fazer um banho de ervas antes ou depois, né, do seu ritual de eclipse, desse momento de escrita, né? Então, assim, tem muitas ferramentas que vocês podem utilizar. Pode fazer um mural de sonhos, pode atualizar ele, né, o mural da vida extraordinária, da vida de Deus, ou como queira chamar, né? Pode organizar o seu espaço físico também, porque a gente está com eixo Virgem Peixes, então pode também parar, organizar o seu espaço, né, organizar o seu altar, né, organizar o seu ambiente de trabalho, né. Então, assim, muitas coisas vocês podem aproveitar o dia amanhã para fazer dentro do seu sentir, Eu já separei certo? umas roupas Então, para fazer... doar hoje. Amanhã eu vou Perfeito. doar algumas coisas, eu vou jogar fora mesmo, porque dá vergonha e de doar. E vou doar coisas minhas que já não estão sendo usadas há bastante tempo para abrir espaço para coisa nova, para botar para o mundo energia nova. Arro, então liberar, abrir espaço, né, para o novo, intencionar um plano de ação. Como muitos de vocês sabem, eu planejo a minha vida nos eclipses, então eu não utilizo dezembro, Natal, essas coisas, para mim é só festivo.
Mas nos portais de eclipses eu planejo a minha vida. Então, o meu ano ele tem 6 meses, ele vai de um portal a outro. Então, a minha intensidade é dedicada nesse período dessas luas. Então, eu tenho. E a cada lua cheia, você pode ir ancorando de novo a intenção que você trouxe agora. Aline, eu trouxe a intenção que eu quero estar com liberdade financeira, e aí deixem também as coisas bem claras, porque o universo ele gosta de clareza. O que é liberdade financeira? Ganhar quantos mil por mês? É ter que renda, ter o quê? Então, Aline, eu quero no próximo ciclo de eclipses ter liberdade financeira. E aí, toda lua cheia, se você quiser, você pode estar tomando um banho de prosperidade para ancorar o voto. E aí você vai ter banhos até março, uma vez por mês. Eu quero trazer minha identidade, trazer quem eu sou. Eu acho que eu fui muito silenciada a vida inteira, eu fui muito domesticada. Como a gente estava em Leão, você pode usar os portais de lua nova. E toda lua nova, renovar a intenção, fazer um ritual, energizar o seu papelzinho, né? Se você quiser, né, energizar o seu mural, ou fazer um banho toda lua nova, e ir ancorando aquele voto até o próximo ciclo de eclipses, certo? Criar metas. Eu preciso de clareza financeira. Quais são as etapas para ter clareza financeira? Olhar o dinheiro, cria metas, estrutura, deve fazer tudo uma vez. Então, tem estrutura, né? Eu quero mudar meu corpo, minha saúde, então marcar médicos, ir para as consultas, melhorar a alimentação. Escolhe uma etapa por mês. Não precisa fazer tudo essa semana. Para também fugir dessa sabotagem de achar que você vai resolver sua vida inteira em uma semana, depois não ter energia para sustentar um movimento tão grande e para tudo e aí volta para a culpa e vítima, né? Trauma e drama. Então, também não entra nesse vórtice. Né? Aproveita essa energia do eclipse de clareza, mas você tem 6 meses aí para fazer acontecer. Dá tempo. Dá tempo de você mudar a sua vida inteira. Dá tempo. Dá tempo de todos esses astros se alinharem de novo nesses 6 meses. Olha que grandioso. Se os astros conseguem se alinhar, repetir o movimento nesse período, você tem força para mudar a sua vida toda. Dá tempo. O sistema te fez acreditar que você precisa de 12 meses. Você precisa de um pulso. E se é o pulso dos eclipses, que se faça. Certo? Então, eu vou colocar lá no grupo umas sugestões de banhos para cada um desses 4 pilares. Já tem essa dinâmica da folha para vocês fazerem. Vou colocar o link também, vários links. Vou colocar um link mostrando os horários dessa madrugada. Né? Vou colocar o link do personário para vocês, se forem para o viés astrológico, olharem no seu mapa astral qual é a casa que vai estar tendo impacto nesse eclipse. Então, quando a gente vai para a astrologia do indivíduo, eu preciso ver onde esse signo está dentro do meu mapa para ver qual casa vai ser afetada. Então, a gente teve 20 graus de leão e agora 4 graus de peixes. Onde está 4 graus de peixes dentro do meu mapa astral, para eu saber qual área vai ser mais diretamente afetada. É a minha identidade, é a minha espiritualidade, é o meu poder de transformação, é a minha família, meu relacionamento com os meus ancestrais, com a estrutura familiar como um todo que me suga. O que está acontecendo? Então, alguma casa vai ser diretamente afetada. E aí, para isso, você tem que ir para a calculadora astrológica, ou abrir seu mapa, para quem consegue olhar, né? Então, você vai ter que jogar lá na calculadora do personagem. Eu vou colocar todos esses links no grupo. Ao longo do dia amanhã, se tiverem dúvidas, se forem fazer o ritual e não entenderem, pode mandar mensagem, ou nos próximos dias, na próxima semana, não tem problema, o pulso ainda está ativo, tá? Alguma dúvida? Não, várias, né? Várias. Mas é meus problemas aqui mesmo, meu coisa. Eu vou descoisar, eu soltei até os cabelos aqui para ver se a deusa me ajuda, entendeu? Vamos ver se eu vou me banhar de planta, alguma coisa vai dar certo nessa existência, que eu vou assumir essa clareza, vou dar um tapa na minha própria cara para ver se eu consigo enxergar sem esse véu aqui que eu tô. Tá difícil de tirar, menina. Acho que colou com super bonde, não sei que merda que deu. Mas enfim, eu tô com dúvida, mandando os rituais, não, mas na ideia. Eu anotei o básico aqui de planejamento, achei interessante a ideia de planejar, realmente planejar os próximos 6 meses. Achei bem interessante, tô
Dessa vez eu vou botar isso em prática, que eu me lembro de ter feito, das últimas vezes, um planejamento bem genericão, não uma coisa palpável. E dessa vez eu sinto que eu sou capaz, eu tô mais sensível para conseguir alcançar o patamar de não. No mês que vem eu vou fazer isso, no outro mês eu vou fazer tal, no outro mês é tal, e planejar isso já com certa precisão de data para ver acontecer. Coisa que eu não tinha antes. Eu fiz uns desenhos mentais, assim, que eu ia ser linda, bela, loura e japonesa, sabe? Que claramente tu Não ia dar dava. muito certo. Perfeito, né? Outra coisa, Deus, olhar para alguma área da sua vida e chegar na conclusão genuína, tá? Genuína, não na fuga, do eu não sei, é cura. Porque, às vezes, o simples, ele está exatamente na verdade dos fatos. E a gente fica com tanto eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu vou fazer, já sei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que às vezes é o vazio que é a resposta. E não é, veja, não é um eu não sei de impotência, de, não sei não, como é que é minhas contas, não sei como é que faz. Não é essa frequência. É uma frequência leve de olhar e dizer, universo, qual a resposta? E se colocar para essa pergunta e sustentar. Eu quero a resposta, qual a resposta? Me mostre, me mostre. Porque às vezes existem, por exemplo, vou ser mais prática. Nesse exemplo que eu dei, que a minha vida mudou completamente, nessa etapa do novo ciclo de eclipses, quando eu fiz a jornada, eu estava vivendo uma realidade com pessoas, uma cidade, situações que me trouxeram tanto download, mas tanto download, tanta informação energética, que a minha versão de 6 meses atrás jamais saberia. Então, às vezes, eu realmente não sei a resposta porque eu não tenho recursos, né, que a gente chama na DNB, para acessar a resposta. O que são recursos? Dinheiro, pessoas, informações, sabedoria, grupo, tudo aquilo que vai fazer com que você acesse essa resposta. Mas o fato de olhar bem na cara do universo e dizer, me ajuda a responder isso aqui, muda tudo. Então, o eclipse não é sobre ter respostas prontas, é sobre tirar o véu. Até reconhecer que nós somos poeira de estrela e que tem muito mais acontecendo ao nosso redor do que supõe, né, a nossa vã filosofia. Isso também é grandioso. Certo? Certo, meu amor. Muito obrigada, Carol e Aline. Cura, só cura mesmo. Obrigada. Alguém ficou com alguma questão pessoal ou do método, do que quer que seja, sobre o eclipse queira trazer? Ficou tranquilo para vocês? Sentem de fazer essa dinâmica, de escrever sobre esses pilares? Me conta, Deus, me passa aí um retorno. Eu pensei aqui, olhando para a roda da vida que eu tinha feito, né, até com você, enfim, e aí o meu, que estava mais baixo, né, era a parte de saúde, financeiro, e a parte de espiritualidade, que também estão tudo conectado. Aí de saúde, eu já tenho, né, já voltei para academia, já tô, e assim, não tô ficando doente, outra coisa. Já é muito bom. E aí, o que eu quero, que eu sei que está conectado também, né, que é a minha parte financeira com a espiritualidade e por conta, né, da terapia, enfim, que é a parte que eu quero focar, que eu acho que eu tenho que focar mais agora, assim, porque eu estava olhando mais para o ponto do financeiro, olhando mais para as coisas mais práticas, mais mentais, assim, para resolver, e não tanto para a questão do sentir, né? De voltar para a parte de espiritualidade que está sempre me chamando, que é uma coisa que está sempre, tipo, me chamando para voltar. Eu vou lá para a cabeça e ela está sempre, volta aqui, né? Volta para sentir, né? Sai do mental. E aí eu acho que
é o que eu tenho que fazer mesmo. Hoje eu até mandei mensagem para mim, né, que eu tô precisando de cacau, porque o cacau, ele me coloca em presença, ele me coloca nesse movimento de ir para dentro, de sentir, né, e aí eu vou fazer novamente o ritual de cacau de 21 dias, que aí vai movimentando tudo aqui para eu ir para o sentir de novo, porque eu tô sempre fugindo dele, e é o que está sempre me chamando. De volta, volta para cá, volta para cá. Que forte, né, essa consciência. Que forte, olha, só isso daí já é um olhar que o portal traz, né? De dizer, peraí, calma, entre 1000 ações que eu tenho por dia, tem alguma coisa que está passando ali nas sombras, eu não estou tendo, está passando o tempo, né? Os dias estão passando, né? A gente já está saindo do inverno, já vamos receber a primavera, né? O que que eu estou fazendo para receber essa energia da primavera? Então, se conectar à espiritualidade é lindo, né? E o cacau nem se fala, eu fiz agora 7 dias de cacau, né? Fiz cacau com chá de camomila, fiz o cacau com maca peruana quando era de dia, né? Então, foi 7 dias de muita liberação emocional e cura. Então, para as deusas também que são do cacau, que querem aprender sobre o cacau que seja, também pode colocar lá no grupo, né? Carol conduz rituais de cacau também, né? Tem até um curso, né, Carol, gravado com cacau. Tem a jornada de 21 dias já gravada também. Prontinha. Vai É ser, é perfeita essa muito bom. jornada. Então, se vocês quiserem também passar os próximos 21, 28 dias em algum rito, também é muito interessante, cada um com a sua filosofia espiritual. Então, assim, tem muita coisa que vocês podem fazer nesse portal. Vocês, né, muitos de vocês já têm bastante conhecimento. Qualquer dúvida, manda lá no grupo, ele existe para isso, para que possamos juntas, né, enfrentar tudo isso e crescer. A cura de um é a cura de todas. Então, né, aproveitem esse eclipse, aproveitem esse portal porque é grandioso. Mais alguém quer compartilhar? Eu sei o que eu preciso fazer. Já tava uma parte escrita ali, aí aqui de já eu já fui, né? É só fazer. Aí você disse que são 3 dias, né? Que tá nesse fluxo, nesse flow mais intenso. Então, para acessar isso, é aproveitar esse período. Então, se eu estou pensando em organizar 6 meses. Então, é amanhã até domingo, correto? Que eu sento, me organizo e aí desenho esse próximo semestre nesse portal, né? Isso. Qualquer coisa você pode fazer mais grosseiro e depois ir refinando, entendeu? Sejam gentis com vocês, né? Acessem a verdade, olhem com clareza, mas sejam gentis, não transformem o eclipse em um chicote. Tá, eu tenho que fazer em tantas horas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não fiz. Não é esse o lugar. Então, se conseguir fazer nessas 72 horas, o pulso está forte, ótimo. Se não conseguir, a lua cheia vai por mais vários dias, até semana que vem. Né? Ah, e não consegui fazer em momento nenhum. Na próxima lua nova, vai ser a primeira lua nova após o fechamento do ciclo. Também é uma lua muito forte. Então, assim, não usem isso para ficar adiando, mas não se chicoteiem nesse momento. Por quê? Porque às vezes o pulso do eclipse, dependendo do que você está vivendo, ele pode mais lhe alinhar do que ele dá ação de estratégia, tá? Porque é peixes, né? Então, dependendo da casa do seu mapa que ele pegar, ele pode, na verdade, estar pedindo só para você meditar. E toda a ação vai vir semana que vem. Então, assim, sigam o seu sentir. Às vezes, esse é o momento que o eclipse vai lhe botar para dormir. Você vai dormir o sono dos deuses nos próximos dias. E na segunda-feira você vai estar como se você tivesse dormido 1000 anos com a energia renovada. Então, sigam o seu sentir. Se você está na consciência, não está na fuga, no medo, na sabotagem, tudo como deve ser. Fala, Deus. Essa coisa de onde está meu signo nesse eclipse. Aí eu Então, falo com você depois. eu vou botar lá no grupo. Precisa saber a hora exata de nascimento para ver a parte astrológica. Tá? Não tenho a hora exata do meu nascimento. Então, pega o conceito geral do eclipse. Não tem problema. Agora, para quem sabe a hora que nasceu, vai entrar no Personário, colocar as informações e ele calcula e dá um textinho bem bonitinho, né, de qual casa do seu mapa astral o eclipse vai bater, certo?
Vou colocar lá no grupo o link, todo direitinho. Tirem uma foto, um print, anotem, porque ele apaga depois. Que é um absurdo, o personagem devia deixar lá salvo todos os eclipses passados, mas eles usam uma calculadora só e ele fica atualizando. Então, ele vai apagar, tá? Então, tirem um print e salvem. Quem tirou o print da calculadora do eclipse solar, já tem as duas casas que serão afetadas nos próximos meses. Cuidado com a Astrolink. A Astrolink, você, para saber isso, você teria que jogar no Orbia. E aí o Orbia, ele geralmente dá errado. Então, nenhuma IA que eu conheça é boa para a astrologia. O ChatGPT fala atrocidades. Então, assim, não joguem no Orbia. Aqui eu mais faço, que sempre acertou e bateu direitinho com a mandala, olhando o grau realmente certinho na mandala, é essa calculadora do Personare, tá? Então, usem ela. E aí aproveitem também esse período todo para reler o mapa astral, né, para olhar para os outros mapas que você tiver, se tiver Kim Maia, se tiver desenho humano, se tiver Geniqui. Então, aproveitem para reler esses mapas, para reler as suas metas de janeiro, né? Vamos trazer um novo fôlego para as suas intenções. O que você queria em janeiro, quais as suas metas de vida, para olhar novamente a previsão do ano, reler tudo, quem fez a leitura energias comigo, para relerem o Teledipt, para quem utiliza, né, e dar uma olhada lá na previsão do ano, no seu mapa numerológico. Então, é um momento de muita reconexão com você mesma para alinhar. Certo? Maravilha, meu amor. Muito obrigada, meninas, por esse encontro. Eu tava precisada mesmo. Deu até uma energiazinha aqui, sabe? Um vucu-vucu gostoso. Obrigada, meninas. Aham. E vão ver o céu, né? Que vai ser essa madrugada agora o eclipse. Olhem o céu de onde vocês estiverem. Intencionem muitas bênçãos e bênçãos sobre todas nós, que possamos nos abençoar nessa grande união dessa encarnação em que estamos tão conectadas. Todos somos muitas, estamos conectadas. Vai ser qual o horário? Vou colocar no grupo também. Vai ser essa Comigo, madrugada. Não sei se dá para ver, né? Mas porque aí, na hora que é o eclipse, aí vem as nuvens e fecha tudo. Sempre. E eclipse. Vem as nuvens e eclipse E antes do eclipse. eclipse ou eclipse? Diferente Eu do vou sair solar, agora né? para ver a lua, para ver se, porque Carol postou aí que viu a lua, eu vou ver se ela tá aqui no meu quintal. Que eu tenho que descer do prédio, andar de pijama pelo condomínio para achar a lua, né? Cadê o Diferente do solar, que a gente precisa do óculos de proteção, o lunar pode ver olho nu. Então, quem está em alguma região que dá para ver, é só observar. Aline, onde eu estou, não dá para ver de jeito nenhum. Eu vou colocar o link do YouTube, do Observatório Nacional, que vai estar passando ao vivo, através dos telescópios, ao longo do país, a reprodução do eclipse. Então, dá para assistir tranquilamente. O Observatório Nacional sempre passa uma live com a realização do eclipse. E é legal também que você tem os astrônomos conversando e falando várias coisas sobre os astros, não sei o que, ainda pega uma aulinha junto. Ou só dá um mute também, que às vezes eles falam demais e você atrapalha o nosso ritual. Então, bota na tela o eclipse acontecendo em real time ali, na hora, enquanto você vai fazendo a sua escrita, né? Pode ficar com o eclipse na tela, que também tem muito poder. Obrigada, meus amores. Deusas, Beijo. gratidão, muitas bênçãos sobre todas nós. Aproveitem, qualquer dúvida é só falar, tá certo? Tiramos um print. Vamos tirar um Um print. print faltou, verdade. Rita Rosângela Mas saiu. já caiu. Voltou. Ah, não. Você tira, amiga? Vou tirar. Peraí. Só deixar ele aqui. Pronto. Carol sempre fazendo a gente lembrar dos movimentos. Para a Maravilhosa, gravação. deusa faraônica. Olha, calculadora de quê? Você falou? Do eclipse. Eu vou colocar lá no grupo do Encontra a Lua. Você tá no meu grupo, né, Deusa? Estou sim. Pronto, vou colocar o link lá. Vou colocar um monte de link lá agora. Tá ótimo. Beijo, obrigadão por tudo. Beijo. Gratidão. Beijo, Tchauzão. beijo, meus Vou amores. desligar a gravação. Beijo, lindo.